Romanos 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Você pode sentar? Irmão querido, entendimento traz transformação. Se nós não virmos mudanças pessoais, é bem possível que o nosso entendimento não tenha crescido, tenha continuado atrofiado, tenha continuado parado no tempo. Temos ouvido, mas estamos enquadrados no que Tiago diz, né? Ou não estamos nos enquadrando no conselho de Tiago, que ele diz que não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Praticar a palavra, praticar os conceitos, praticar os princípios. Então, a Escritura está dizendo que eu só vou conhecer a boa e perfeita e agradável vontade de Deus quando acontecer em mim uma renovação de entendimento. É claro, isso é lógico. Não é verdade? Eu nunca poderei, por exemplo, me arrepender se eu não entender que perante uma determinada lei e regra de Deus, eu estou em pecado. Quem não tem noção de pecado, não pode ter noção de arrependimento. Todas as coisas acontecem por entendimento. E esse entendimento é que vai trazer mudança de atitude, transformações. Um jovem que vem para o Evangelho e lá no mundo está acostumado com tantas atitudes, quando ele vem para o Evangelho, se ele entender o Evangelho, os princípios de Cristo, as suas atitudes têm que mudar. É aí que Jesus vai e diz aquela parábola: pelos frutos conhecereis a árvore. Não tem outra maneira de conhecer uma árvore no Evangelho, a não ser pelaquilo que ela produz. Tempo de igreja não significa nada. O que significa é o fruto que vai aparecer na árvore. Amém? Esta é a regra básica do Evangelho. E como está o nosso entendimento? O que nós temos entendido de Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Se eu creio realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, qual vai ser a minha atitude? Se eu não somente creio, como muitos dizem por aí, um crer vagamente, mas se eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, porque muita gente diz, não, eu creio que é, aquele crer vago, de uma situação que tanta gente fala que é, então a pessoa não quer ser uma com opinião contrária. Não, mas não só esse crer vago que o mundo tem, mas se eu sei que é, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, se eu tenho esse conhecimento, se eu tenho este entendimento, qual vai ser a minha atitude? Viver por esta palavra. Aí eu vou entender que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O que eu vou fazer com a expressão do Salmo 91, versículo 7, quando ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido? O Salmo 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Se eu tenho essas duas promessas tão tremendas, se o meu entendimento alcançou a eficácia dessa palavra, porque Deus é o que vela sobre a sua palavra para cumprir, se o meu entendimento alcançou, o que isso vai gerar de transformação na minha vida pessoal?
na minha atitude. Alguma coisa tem que mudar. Se eu era uma pessoa temerosa e alcancei esse entendimento, os meus temores vão embora. Por quê? Porque aqui diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, que temem ao Senhor. Então, eu não tenho que temer a ninguém, nem a mais nada. E a própria Escritura vai dizer: quem és tu, ó homem mortal, para temer o mal? Se o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia, a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Se eu entendi que Deus está falando comigo isso, como vai ser a minha vida? Onde estarão os meus temores? Onde estarão os meus medos? O amanhã é uma incerteza para muita gente, mas para mim ele não tem certeza nenhuma, porque é uma promessa do meu Deus que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que eu tenho que esperar a cada manhã é um dia perfeito, um dia glorioso, um dia com Cristo, mesmo em lutas e provações, mas com Cristo é sempre bênção, porque no vale da sombra da morte, Ele não nos abandona. E quem tem o consolo de Cristo, passa por qualquer provação. Então, meu irmão, por que temer? Ou de que temer? Se nós temos uma promessa como a de Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, nada absolutamente vos causará dano algum. O que eu entendo disso? Será que eu estou entendendo realmente que Jesus Cristo está dizendo assim: olha, miríades e miríades de demônios, legiões infernais do mal, todos eles estão sujeitos aos teus pés. Será que eu alcancei esse entendimento? Se eu alcançar esse entendimento, realmente, eu vou ser alguém usado por Deus para desfazer as obras do diabo. Se eu entendi que Deus me fez filho dele, não é isso que está escrito em João 1,12? A partir do 11 diz: veio para os que eram seus, mas os seus, os judeus, não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Eu sou filho de Deus. Como diz aquele ditado, não sou dono do mundo, né? Não sou dono do universo, mas isso aí pertence ao Criador de todas as coisas. Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus, Ele me dá direito aonde quer que eu for. Por isso Ele fez a promessa: aonde puseres a planta dos teus pés, eu te dei, porque é dele. Então, meu irmão, o nosso entendimento tem que funcionar. A nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso estudo, a nossa capacidade de raciocínio, isso tem que funcionar para nós sermos crentes imbatíveis. Lá no tempo de Israel, tinham tantas pelejas, tantas guerras, tanto império, um querendo dominar o outro. Quando Israel não estava em pecado, Deus se manifestava no meio da multidão e dizia assim: olha, não teme essa multidão que vem contra vocês, não. Nessa peleja não tereis que pelejar, estai de pé e vede o livramento do Senhor vosso Deus. Que promessa tremenda! Como é que um homem, sendo discípulo de Cristo, tem alguma coisa que o faça temer, tem alguma coisa que o faça retroceder? Quem entendeu quem é Deus, meu irmão, despreza o diabo. Amém? Se você entendeu que Deus te amou de tal maneira que mandou Cristo Jesus para ser pregado numa cruz, meu irmão, se você entendeu que ainda que você fosse o único habitante do planeta Terra, de qualquer modo, o plano da salvação seria traçado, mesmo só por você. Só por você, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas diz que será salvo aquele que crer. Todo aquele que crê, individualizou, mostrou o seu amor pelo mundo, mas individualizou a salvação. Imagina, e Paulo diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Aí vem Jesus e diz assim: olha, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono.
todo aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Meu irmão, que proposta, que coisa, o que nós temos entendido de tudo isso? Como está o nosso entendimento? Como é que a nossa cabeça está funcionando nesse... Será que eu entendo, eu creio, ou realmente, o que eu penso de quando a Bíblia fala de Elias atravessando um deserto, e lá no meio do caminho deitou-se, vem um anjo e toca com ele, conversa com ele, e diz, aí Elias, está aqui essa comida, come e bebe, a tua caminhada é longa, e diz a Bíblia que com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, não comeu nem bebeu mais nada e não dormiu, até chegar à presença de Deus no Monte Horebe. Como está o meu entendimento? O que eu faço com isso? O que eu faço com essas revelações? O que eu faço com a glória dessa palavra? Apostar a vida é um bom começo. Apostar a vida, talvez, seja o mínimo que se possa fazer. E Hebreus 13:8 vai dizer que Deus é o mesmo. Ontem, hoje e... então quer dizer que o que ele fez lá, ele faz hoje e tem o mesmo poder para fazer em todo o tempo. Quer dizer que aquele Deus que abriu o mar vermelho, ele pode então livrar qualquer coisa física da minha vida. Aquele Deus que curou a nação de Israel, que fez preservar as suas vestes 40 anos no deserto e as suas sandálias, é o mesmo, ele é o mesmo. Esse é o meu Deus? O meu entendimento é esse mesmo? Então, meu irmão, as minhas preocupações com o amanhã, elas têm que começarem a ficar um pouco de lado. Porque Mateus 6, né? Nós conhecemos o texto. Jesus vai dizer no verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Antes, Jesus dá uma bronca nos apóstolos. Jesus diz assim, por que andeis solícitos quanto ao dia de amanhã? Por que estás preocupado com a comida, com a bebida, com o que vestir? Não é o corpo mais que o mantimento, mais que as próprias vestes? Olha os lírios do campo. Atente para a natureza de Deus. Se Deus assim veste o lírio, veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã já secou e está no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aquele que está preocupado com o amanhã é um homem de pouca fé. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que disse que quem está preocupado com o amanhã é homem de pouca fé. Amém, meu irmão? Então, são muitas coisas que há na Bíblia que revelam detalhes peculiares, coisas realmente tremendas. E lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7 até o 10, a Escritura, com narrativas do apóstolo Paulo, ele diz assim, Filipenses 3:7, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Paulo está dizendo, antes ele está narrando um monte de privilégios, um monte de destaque, aí chega aqui e diz assim, olha, eu reputei tudo isso por perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, tudo aquilo que eu tinha não passa de esterco, agora o que eu tenho aqui, a graça, a fé em Cristo Jesus, isso é que é precioso, isso é que é valoroso. Meu irmão, se você não aprender a abrir mão
dos seus planos, projetos e sonhos, os de Deus, não se cumprirão na sua vida. Se você não conseguir abrir mão de alguma coisa sua, não conseguirá alcançar alguma coisa de Deus. Sempre que alguma coisa de Deus tem que vir à nossa vida, nós temos que renunciar a alguma coisa nossa. Você consegue entender isso? É como uma mão cheia, você está com a sua mão cheia de ideais, cheia de planos, cheia de propósitos. Aí Deus diz assim: eu quero colocar do meu plano, do meu propósito na sua vida, na sua mão. Mas a sua mão já está cheia. Então você tira alguma coisa da sua mão, da sua vida, para que Deus coloque algo dele. E você vai abrindo mão das suas coisas pessoais para receber as coisas de Deus. É sempre assim. Se você não renunciar a alguma coisa sua, alguma coisa de Deus ficará em falta para você alcançar. Isso é uma questão de entendimento. Então, se o seu entendimento está funcionando, se o seu raciocínio está de acordo, se a sua compreensão da Escritura, ela está banindo todas as dúvidas, a sua fé está crescendo. E vai chegar uma hora que o seu entendimento será de tal ponto que você vai declarar como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que um homem desse não entendeu? Ele é o mesmo que escreve, dizendo que nós temos que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo, para podermos destruir as fortalezas do inimigo. E ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Ou seja, a batalha toda na mente. O que é uma batalha espiritual? É como que o diabo soprando de um lado e Deus falando de outro. A quem você der ouvidos, aí vai revelar o que será a sua vida. A batalha no mundo não é essa? Dia a dia, o Espírito Santo não está lutando para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e o diabo não está dia a dia querendo dizer que o pecado é bom, que não há justiça, que não há juízo. Essa é a batalha espiritual que existe. E o campo de batalha onde é? A mente, é a nossa cabeça. Aqui é o campo de batalha, meu irmão. Na nossa cabeça é o campo de batalha. Você vai aprender isso muito detalhadamente no seminário. Não existe essa batalha espiritual que dizem por aí, travada no mundo. A batalha espiritual é travada na nossa cabeça. Se nós temos entendimento das coisas de Deus, vencemos o diabo, vencemos as trevas, vencemos o pecado, vencemos tudo. Mas se não tivermos entendimento, não teremos renúncia e não venceremos nada. Apocalipse 12:11 diz que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amamos a própria vida até a morte. Não foi isso que aconteceu com os homens do passado? Não foi assim que Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel ficaram tão famosos? Não foi assim que Isaías foi cerrado lá dentro, em cima do altar? Não foi assim que Jeremias foi posto num calabouço, sofreu humilhações? Foi exatamente assim. Não foi assim que Pedro foi jogado dentro de uma prisão? Foi assim, mas o anjo não foi lá e não o libertou. O que eu vou fazer com esse entendimento, com esta revelação, que Deus enviou do céu um anjo e libertou um homem de dentro de uma cadeia? O que eu vou fazer com isso? Ou eu me torno um homem muito valente, ou eu me torno num pleno covarde. É os dois extremos. Ou eu creio, experimento coisas tremendas, vejo a glória de Deus realmente, ou então, meu irmão, vou viver a minha vida, esquecer de historinha bíblica, parar de brincar com as coisas de Deus. Amém, meu irmão? Nós queremos é vida com Deus, nós queremos virtude, nós queremos poder que vem pelo entendimento, vem pela compreensão.
A Bíblia é a palavra de Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Mas quando você abre a Bíblia, é Deus falando contigo. Se você entender o que a Bíblia está dizendo. Amém, meu irmão? E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Alguém pode ter fé sem entendimento? Não, fé sem entendimento não é fé, é fanatismo. Mas quando entendemos, quando compreendemos, é como Paulo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém?